Boa tarde, amigos. Hoje, 25 de agosto de 2013, Dia do Soldado, eu venho fazer mais um vídeo que vai se intitular Mais Cuba, Menos Brasil. A propósito de Brasil, brasilidade, nacionalidade brasileira, nacionalismo, onde tivemos um exemplo de como andam por baixo os nossos militares. A família dos militares na Academia Militar de Agulhas Negras, as famílias que esperaram 2 horas pela falta de compromisso do vice-presidente da República e do comunista traidor Amorim, protagonizou uma vaia sonora na hora da chegada do vice-presidente da República. Isso é uma demonstração, isso partiu das famílias dos militares, mas isso vai além, isso estando dentro das famílias, isso está na sociedade. Isso mostra assim, o desconforto que as pessoas de bem, especialmente da área militar, sentem em relação a esse governo, apesar de estarem amordaçados e impedidos de falar claramente. Mas a vaia foi muito significativa. Mais uma vaia do Partido dos Trabalhadores, mais uma vaia do vice-presidente da República, que representa esse infeliz governo brasileiro. Eu gostaria de fazer, em primeiro lugar, um alerta, o chamado canal Blog de Links. Um indivíduo resolveu editar meus vídeos, colocando vídeos meus, de outras pessoas, do Olavo, colocou tudo num canal chamado Blog de Links. Eu não autorizei isso, tampouco ele me consultou. Então as pessoas começam a postar esses vídeos editados no Facebook como se eles fossem meus. Claro que sou eu que estou falando, mas às vezes a conversa que está ali, ela fica fora do contexto, porque é um vídeo editado, ele não tem início, meio e fim. Os meus vídeos são todos, meu canal chama-se Carlos Reis, para quem quiser acessar no YouTube. Os meus vídeos são todos lineares, início, meio e fim, gravo ao vivo, sem nenhuma edição. O meu material os meus vídeos são muito precários tecnicamente, dou muito mais importância para o conteúdo do que está dito neles. Feito esse aviso, vou me dirigir ao tema principal, que não podia ser outro, senão essa escandalosa invasão cubana no Brasil. Eu já fiz um vídeo sobre os médicos cubanos, logo que saiu a notícia dos 6.000, mas as coisas evoluíram, agora se tornou uma realidade factual. Os cubanos chegaram, os médicos estrangeiros chegaram no Brasil, cercados assim de uma grande expectativa e já abaixo de vaias, né? Quer dizer, as instituições de classe, profissionais de classe, dos médicos, está absolutamente contra esses caras que vão trabalhar aqui sem diploma revalidado. Eu cheguei a dizer de brincadeira, no início eu dizia assim, vamos tratar mal esses caras, vamos fazer eles passar um mau tempo aqui. Não, mas a gente não deve fazer isso, a gente deve tratar bem. Se a gente achar um cubano, a gente deveria ser obrigação nossa dar comida para esse cidadão, dar roupas quentes para ele no inverno, caso ele esteja passando necessidade. Ele vai receber um salário de fome do governo ditatorial, que vai ficar com 90% do dinheiro. Então a gente deveria ter humanidade e agirmos como bons cristãos e conduzir esse cidadão cubano à embaixada europeia mais próxima, a fim que ele possa se mandar desse inferno. Não adianta embarcar ele num voo para a Colômbia, que o presidente da Colômbia é assim com os comunistas hoje, então não adianta nada. Feito esse aviso e essa recomendação de uma boa ação que a gente poderia fazer com os médicos cubanos, eu vou citar algumas coisas que eu ouvi aqui agora, rapidamente, hoje, aliás, notícias de hoje no Facebook. O Nivaldo Cordeiro pergunta, eu me pergunto, diz ele, onde anda a consciência jurídica da nação? Onde está a OAB, a Procuradoria, a Justiça? Restaura-se a escravidão e nada acontece? Pergunta o Nivaldo. E é exatamente isso. Restauramos a escravidão. Agora, Dilma Isabel Rousseff, ao contrário, ela está proclamando a escravidão novamente. E ainda tem aquele infeliz ministro, esse Padilha, o infeliz ministro da Saúde, dizendo que os cubanos seguirão as regras, as leis cubanas. É claro, o Brasil já segue as leis e as regras cubanas. Que dúvida que é isso, que exatamente o que está acontecendo. Isto é, o médico será explorado.
vai receber 10 mil, ele não, o governo cubano, o governo comunista dos Castro vão receber 10 mil por médico, depois de algum tempo serão bilhões de reais, essa é a tendência. Mais uma maneira de lavar dinheiro, tirar dinheiro do povo brasileiro e emprestar para a ditadura comunista. E depois os petistas vão lá e pegam a parte deles, como sempre fizeram. E mais cubanos, mais comunismo no Brasil. Então, onde está a nação brasileira? Aqui a palavra nação, repare que eu queria dar uma conotação nacionalista, pois o Nivaldo, sem querer, me ajuda. Onde está a nação? É a primeira pergunta dele. Eu pergunto de novo, onde é que está a nação brasileira? Onde é que está o verde e amarelo? Nós estamos sendo invadidos por cucarachos vagabundos. Eu já denunciei isso em outro vídeo. Chega de estrangeiros, latino-americanos, falando espanhol. Isso é tudo gente do Fórum de São Paulo. A gente hoje livra a cara do Paraguai, ainda por alguns tempos. Paraguai, o Chile, Costa Rica e deu. O resto, do México para baixo, é tudo comunista, é Fórum de São Paulo. A sociedade vem aos poucos sabendo do Fórum de São Paulo. Hoje até o Luiz Parnadés colocou no Facebook, o Lampreia, que eu já citei em vídeo anterior, o sujeito do diálogo interamericano, um sujeito assim, a soldo do George Soros. Pois bem, até o Lampreia fala claramente que o compromisso ideológico comunista do Brasil, isto é, transcendendo as fronteiras nacionais. O nacionalismo não existe mais soberania nacional, existe uma soberania continental, que na verdade é uma pequena parte, como eu disse também antes, uma pequena parte da nova ordem mundial. A Liege Carvalho também, no Facebook, pergunta: só os médicos cubanos têm a experiência de praticar o aborto. Parece ser esta a intenção inconfessável da importação espúria. Eu concordo com a Liege. Eu acho que desses cubanos aqui, muitos têm treinamento, já é da própria formação deles, tem treinamento para o aborto. A agenda de aborto é uma agenda comunista, é uma agenda pagã, uma agenda assim, de destruição dos valores cristãos. Então, o que acontece? Nós temos médicos que não têm nenhum problema, não terão nenhum problema de culpa, de conflito de valores, porque eles vêm de uma sociedade já inteiramente pasteurizada pelo comunismo. Então, isso é que nós temos. E por que não esperar que esses médicos venham a praticar abortos quando os nossos médicos se recusarem a fazê-lo? É muito provável que eles façam e os nossos, por objeção de consciência, se neguem a fazer. No que me cabe, pessoalmente, como médico, eu já digo. Vem com a conversa mole de aborto, vai apanhar, não tem paciência com essa gente. O presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Dr. João Batista Gomes Soares, em sua fala ao jornal do Estado de Minas, diz hoje textualmente: não adianta o profissional apresentar um papel qualquer dizendo ter sido contratado por convênio estabelecido entre Brasil e Cuba. Será tratado como um charlatão ou um curandeiro e vai virar caso de polícia. Segundo o presidente do Conselho, essa medida provisória 621 de 13 é coisa da época da ditadura e é mais uma conversa do governo federal. Alega ainda que a medida provisória não pode sobrepor as exigências contidas na Lei 3.268, que regula a forma do registro médico dos conselhos. Orgulho de ser mineiro, está o cara dizendo aqui. Também, isso aqui é mais uma força. Repare que já tem uma instância a mais, é uma instância regional a mais. Os conselhos regionais estão fechados em torno dessa ideia. Isso é a primeira vez que se obtém uma unanimidade desse tipo. O Conselho Federal de Medicina disse que vai à Justiça, vai ao Supremo e vai tentar reverter essa situação. Um outro amigo do Facebook, Antônio Melo, do Porta de Privada, pergunta: o que você pensa, o que você sente vendo esse pessoal desembarcando no Brasil cheio de bandeirinhas de Cuba? Eu digo para o Antônio, isso me faz lembrar o dia da posse de Olívio Dutra como governador do Rio Grande do Sul, na sacada do Palácio Piratini, estavam bandeiras de Cuba, orgulhosamente desfraldadas por aquela claque de ladrões comunistas que tomavam o poder no Rio Grande do Sul pela primeira vez no Estado. Eles foram enxotados a pontapé por pura incompetência, mas eles acharam um jeito de voltar ao Palácio Piratini e Cuba está lá dentro. Aliás, o Olívio Dutra é aquele que recebia Olivério Medina, gerente da cocaína das Farc do Brasil. Ele era o gerente comercial.
Esse assunto aborto, assunto saúde, assunto Cuba, eu poderia sintetizar, poderia fazer um, um concentrado desse assunto e dizer o seguinte: é claro, voltando à questão do aborto, é muito provável que ele seja feito por médicos cubanos mesmo, ou outros médicos de outra formação que não sejam brasileiros. É muito provável que façam isso. Além disso, nós já vimos que as tentativas de denunciar o aborto por via religiosa não deram em nada. O povo brasileiro, assim como a opinião pública até internacional, está dando pouco ouvidos para o discurso católico. Ainda que no Brasil ainda existe o impacto dos evangélicos que saem às ruas em grande número, existem lideranças que são combativas, que dão a cara ao tapa, e se mostram, e berram, e gritam. Mas eles estão sozinhos, os católicos não ajudam o evangelho. Os católicos têm ciúmes do sucesso político, econômico e até midiático dos evangelhos. Mas a bandeira era uma só, era contra o aborto. Só que a via religiosa eu acho que é impraticável. Ninguém mais dá bola para o discurso religioso, especialmente o católico. A Igreja Católica fez de tudo para se desmoralizar nos últimos 50, 60 anos. Então está difícil acreditar. Nós vamos querer que o povo vá acreditar no discurso católico, quando os exemplos são terríveis. O Papa Bergoglio nos traiu a minha confiança, traiu a confiança de milhões de católicos. Pelo menos aqueles, talvez milhões seja exagero, milhares, talvez, estejam conscientes para o problema do aborto e sabiam, na época da visita do Papa, o que estava acontecendo. Uma lei estava para ser aprovada, não houve nenhuma ajuda da igreja, não dá para contar com a Igreja Católica nessa bandeira. Hoje a igreja também, dá para entender por quê também, a Igreja Católica está sendo chantageada pela ONU. A ONU pagã, a ONU hoje, ela está com um discurso pagão, isto é, naturalismo puro. Parece que é o período assim, pré-cristão, estamos em Roma, na Grécia Antiga, extintos, assim, Epicuro, como diz o Olavo. O Olavo fala do Epicuro, mostrando assim como é o modelo desse paganismo, desse hedonismo, desse sentir sem fronteiras, desse usufruir, desse gozar, desse prazer assim incontido, aberto, descarado. É o pelagianismo de que fala o próprio Papa, mas a corrente que ele segue foi a que colocou esse pelagianismo dentro do Vaticano, desmoralizou o Vaticano, introduzindo um paganismo através de frades dominicanos, jesuítas, comunistas, lá no Concílio Vaticano II. Então desapareceu a ideia religiosa consistente, antiga, e hoje o mundo, a partir da Igreja Católica, não tem mais nenhuma defesa. A Igreja Católica não é parceira para defender o mundo do paganismo, que está em toda parte. E a ONU representa esse paganismo, é o paganismo oficial. A agenda de aborto, sexualidade infantil e pedofilia já começou. Eu tenho certeza, eu tenho os documentos, eu vou colocar eles no vídeo. São 2 sites onde aparecem uma associação, a sociedade é uma rede de pessoas abusadas por padres, é uma sigla. E isso eu encontrei dentro do site da ONU, mais exatamente do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, onde a Santa Sé, o Estado, Santa Sé, está intimado a prestar depoimentos até o dia 14 de janeiro do ano que vem. É humilhante ver aquilo, a Santa Sé tendo que responder um questionário minucioso. O texto é enorme, são mais de 15 páginas em letra miúda, e aquilo, a ONU exige que a igreja mostre o que ela está fazendo para coibir a pedofilia e abuso de crianças. A ONU tem inveja da Igreja Católica. A ONU, que gosta de comer criancinhas, não quer que a Igreja Católica coma criancinhas. Parece que é uma disputa, quem é que come mais criancinhas. Pois a dona ONU está constrangendo, humilhando a Igreja Católica, a Santa Sé, a prestar depoimentos. Reparem, o ambiente não é bom para a igreja. Como é que ela vai defender
Como é que ela vai condenar o aborto se o aborto é uma bandeira da ONU? Como é que ela vai condenar a pedofilia se a pedofilia, a ONU está fazendo de tudo para que ela nunca venha a ser crime? E, na verdade, o cover-up, o encobrimento dessas ações criminosas de gente da ONU, que já se viu, abuso de oficiais da ONU abusando de menores, isso já se conhece. Existe na Bélgica, foi um escândalo que aconteceu com a ONU fazendo isso. Então, essas instituições parece que são rivais pela mesma coisa. E a Igreja Católica está sofrendo esse constrangimento. Lógico, não tem liberdade, a meu ver, de reclamar. Ela não pode sair a público, porque ela primeiro está pensando em se defender, tentando tirar o peso de cima de si mesma. Daí esse enorme constrangimento, daí a renúncia de Ratzinger. É esse o verdadeiro motivo da renúncia do Ratzinger. Não foi a idade, não foi a doença, embora isso tudo possa agravar a situação, mas era demais. E o Ratzinger não suportou sozinho isso. De repente, que mais alguém entrasse para dividir essa cruz aí. Agora, como é que vamos nos livrar disso? Como é que a igreja vai limpar a sua barra? Então, o discurso religioso não é o mais apropriado para denunciar, por exemplo, o aborto, caso esses médicos cubanos venham a fazê-lo. E esquecendo até os cubanos, o assunto do aborto propriamente dito deve ser tratado por médicos. Nós temos que mostrar na única linguagem que um governo pode entender. Até o governo comunista da Dilma, até o governo cubano da Dilma pode entender. Aborto chama aborto. Aborto produz na mulher sequelas físicas e psicológicas, traumas psicológicos terríveis. Cada mulher que sofre um aborto, seja ele espontâneo, seja um aborto espontâneo, que não contou com a vontade da mulher ou de outra pessoa, seja o aborto provocado por ela, e seja o aborto provocado pela Dilma e pelo governo criminoso da Dilma, essas três formas de aborto, vai aparecer sequelas nessa mulher que abortar. Ela tem um X de probabilidade aumentado de ter um novo aborto. A mulher que tem um aborto, ela tem chance de ter um segundo e uma chance maior de ter um terceiro e assim por diante. Existe estudos estatísticos há muito feitos, já faz décadas que estão prontos esses estudos. Qualquer pessoa, qualquer médico pode ter acesso a isso. Em várias áreas. Eu não sei dizer os números agora, não tenho eles na cabeça, assim, os números exatos, mas isso é fácil de consultar e confirmar. E, portanto, um X de aumento de probabilidade de abortos, aumento de probabilidade de doenças físicas e mentais, isto seria o argumento, este é o único argumento que um governo pode ouvir. Cabe à classe médica ser informada disso e às instituições profissionais da classe médica saberem disso e tocarem adiante esse discurso e jogar na cara desse governo. Isso é uma maneira de desmoralizar esse governo. Não adianta falar que ele é do Fórum de São Paulo, que ele é comunista. Nós estamos falando para uma plateia comunista. Eles nem sabem o que é comunismo. O comunismo ele é intrinsecamente mentiroso. Onde ele anda, ninguém sabe o que ele é. Então não adianta esse discurso. O discurso religioso está fadado ao insucesso. A gente teve um exemplo do insucesso do discurso religioso na eleição passada, em 2010, quando a Dilma se elegeu. O assunto chegou a vir à baila, mas ele foi tratado de uma maneira que recebeu o mais amplo desprezo, até porque o partido de oposição, aspas, oposição ao PT, o Serra, o PSDB, tem parte PRI nessa história. É tão comunista quanto o governo que acabou elegendo a Dilma. E o discurso religioso caiu no vazio. A tentativa de repetir o discurso religioso para nos livrar do aborto está fadado ao insucesso. Eles não ouvem isso. E o povo também não está a fim de ouvir isso. O povo não acredita mais nesse discurso. Então só nos resta trabalhar em termos técnicos, junto às autoridades médicas, junto às associações de classe, exatamente aproveitando o momento em que elas estão receptivas para esse discurso. Há um momento bom para que a classe médica se conscientize. Afinal, somos 400 mil médicos no Brasil. É impossível que boa parte desses não seja atingido por esse discurso anti-aborto e que já é o próprio discurso contra esses médicos cubanos, que é um insulto à classe médica, é um tapa na cara dos profissionais que conhecem a realidade brasileira.
conhece a pobreza brasileira e conhece a má vontade desse governo em prover recursos para o atendimento da saúde. Eles já disse várias vezes, eles jogam bilhões de dólares pela janela, emprestam dinheiro para tudo que é vagabundo africano, agora vão encher o rabo do Fidel Castro de dinheiro e vão lá se locupletar com esse dinheiro, e eles não podem investir em melhores recursos, em criar polos de atendimento com qualificação, com tecnologia adequada, que o povo exige e tem direito. Nós temos que reclamar disso em termos técnicos, então, essa é a mensagem. Então, recapitulando, nacionalismo, temos que recuperar o Brasil, temos que mandar embora esses cucarachos, temos que denunciar esses cucarachos. Nós não podemos tolerar gente falando espanhol dentro do Brasil. Eu estou falando de gente que não é apenas um profissional médico. E se tratando de cubanos, são agentes do governo, recebem treinamento ideológico. E para cada médico que vem um comissário político junto com ele. Isso aconteceu assim, acontece assim na Venezuela, e está acontecendo já na Colômbia. Esses médicos vão para a Venezuela, antes eles fugiam para a Colômbia. Hoje não dá mais para fugir para a Colômbia. A Colômbia já é do Fórum de São Paulo. O Uribe não é mais o presidente, aquele cara traiu o Uribe, e não há para onde eles fugirem. Então, os que são mais, os médicos cubanos, que são mais conscientes, são mais ideológicos, eles não vão fugir. Eles estão cumprindo uma missão. Eles esperam ter uma recompensa. É claro que a gente sabe que eles têm as famílias que ficaram para trás, são os reféns desse governo castrista, para impedir que eles fujam. Mas existem aqueles também que não têm esse compromisso todo e vislumbram a saída de Cuba numa possibilidade de fugir do inferno comunista. Nós temos que denunciar, então, esse mau atendimento médico que vai vir dessa gente, porque eles não conhecem a realidade brasileira, eles não conhecem a nossa língua. Nós mesmos, aqui no Sul, se nós formos para o Norte, para o Nordeste, o povo de lá não nos entenderia, não entenderia médico gaúcho, catarinense, talvez vice-versa, mas não, o povo do Norte e Nordeste não iria entender. É para onde está indo esse pessoal que vem de Cuba. Isso tem que ser denunciado, a má qualidade do serviço que vem aí. Aliás, a chegada deles, todos de jaleco, com bandeirinha de Cuba e bandeirinha do Brasil, já mostra que eles já são festivos, né? Estão chegando para brindar, é um brinde à ideologia comunista. E nós vamos ficar olhando para isso, não vamos fazer nada. Temos que agir, então, em favor do nacionalismo, denunciando esses médicos e voltando ao tema do aborto através dos canais realmente que funcionam. Vamos desistir de Igreja Católica para defender causas das quais ela mesma não consegue se defender da ONU. Isso é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Muita gente me consulta e me faz perguntas, sabe que eu sou médico, fazem perguntas. Pois bem, esse é mais um texto, esse é o núcleo do meu pensamento hoje, acho que vale a pena a gente investir nisso. Muito obrigado.